Glória a Jesus, boa noite. Vamos orar, vamos agradecer a Deus porque Ele é bom. Não sei o que você está precisando, mas Deus é fiel. E Ele tem bondade e misericórdia para nós. Mas antes de nós começarmos a orar, eu quero ler sobre... Hoje eu recebi uma interpretação de línguas que fala sobre adoração. Tanto é que a adoração é uma prática espiritual muito importante para nós. E essa interpretação é fantástica. Fala assim, ó, interpretação de línguas, nós temos um grupo de irmãos que são confiáveis, porque não é toda profecia que é confiável. Toda profecia tem que ser firmada na palavra de Deus, tem que estar firmada em passagens da Bíblia. E aqui Deus fala o seguinte, ó, nessa interpretação. Na minha palavra, eu disse que a adoração faz calar a voz do inimigo. A adoração faz calar a voz da dúvida e da incredulidade. A adoração faz calar a voz da falta. A adoração faz calar a voz da incerteza. Faz calar a voz do não é suficiente. Faz calar a voz do não há saída. A adoração faz calar a voz de sentir-se preso, faz calar a voz da derrota, faz calar a voz do inimigo. A adoração faz calar a voz da carne. Então ele está dizendo, quando você está numa situação difícil e você não vê saída, a nossa carne fica atribulada e aflita. Então vamos pegar a Gi que passou uma tribulação com o filhinho dela. Então imagina, é uma tribulação, ela está vendo o bebezinho dela, as coisas acontecendo. Então o que Deus diz? Fala assim, vai para o teu quarto e me adora, não olha para a situação. E comece a me agradecer porque eu sou fiel. Então quando você faz isso, a voz da sua carne, do inimigo, você faz calar. Lembra, eu sempre, quando eu estou numa situação difícil, um dia eu vi uma imagem de um soldado, meia guerra, e no meio daquela destruição tinha um piano. Ele estava sentado, paramentado como soldado, sentado no piano e tocava. E aquilo nunca mais eu esqueci. Então todas as vezes que eu passo uma situação difícil, eu vou para o meu lugar secreto, eu ergo as minhas mãos e começo a olhar para Deus. É um exercício isso, porque você faz a sua alma calar. Está doendo? Estou sem dinheiro, estou aflita, tem doenças me cercando, tem sentimentos contrários no meu coração, tem dúvida, incerteza. O que eu faço? Eu vou para o meu quarto, Pai, eu te amo, eu te adoro, Tu és tudo para mim, Tu és a minha vida. Quando você começa a falar, a sua carne vai dizer para você que você é fingido, que você é interesseiro, que você faz isso porque você quer alguma coisa. Então você não pode ligar para isso. Todo mundo passa por essa situação. Você tem que perseverar. Tanto é que a semana que vem, do dia 12 ao dia 16, nós vamos estar aqui, das 7 da manhã às 8 da manhã, só para orar no Espírito e adorar a Deus, por 1 hora. Se você quiser vir, será bem-vindo. Agora, na sexta-feira, no último dia, vou passar o dia aqui, só para orar em línguas, das 8 da manhã às 6 da tarde. É sentar, ouvir a Bíblia e orar. Orar no Espírito Santo. É um exercício também. Por quê? Porque quando eu estou orando em línguas, há uma transferência do coração de Deus, do plano de Deus para o meu homem interior. Então, é uma resposta, existe uma resposta poderosa. Então você pode ser meu parceiro de oração, minha parceira de oração, por 1 hora, meia hora, 15 minutos. Então sexta-feira, dia 16, vou ficar o dia todo aqui. Traga a sua garrafinha de água, se você quiser trazer um lanchinho, traga, não tem problema. E a gente vai sentar e vamos orar ouvindo a palavra. Tudo isso, por quê? Porque tem uma segunda profecia, uma segunda interpretação de línguas, que fala o seguinte... Bom, terminando essa da adoração, ele fala assim, ó, a adoração silencia as vozes dos seus inimigos, aqueles do reino espiritual e aqueles no reino físico, que é a sua carne.
Adoração liberta você e a adoração libera você das influências deste mundo. Então siga essa instrução, aplique-na. Veja o fruto da sua obediência. Aproxime-se cada vez mais de mim. Enquanto faz isso, você está silenciando os seus inimigos. Adora-me, diz o Senhor. E ele fala uma outra profecia que nós já sabemos, que não é para ficarmos com medo, porque Jesus disse, vocês sabem que as coisas estão vindo sobre a terra, mas se aquiete e ore. Aplique a sua vida em oração e se aquietar, porque se você fizer isso, você vai escapar de tudo aquilo que está vindo sobre a terra. E ele fala assim, o Senhor diz, uma tempestade está chegando. É uma tempestade de maldade, e é uma tempestade de maldade que foi permitida por causa da injustiça e da sujeira na minha igreja. Pois a minha igreja recusou-se a ouvir a minha voz. E à medida que a minha igreja se recusou a seguir os meus caminhos, a maldade e o mal que estão por vir são da responsabilidade direta da minha igreja. Entristece o meu coração dizer isso. Meu povo, isso entristece o meu coração. Mas eu sei que você está em um lugar onde pode ouvir isso. Você está em um lugar onde pode receber isso. E quando digo que você está em um lugar, estou falando de um lugar espiritual. A tempestade está chegando. A tempestade que está chegando, não para causar medo, não para causar ansiedade, eu estou avisando. Estou avisando que a tempestade está chegando porque não quero que você seja pego de surpresa. Agora é hora de se preparar para essa tempestade. Agora é a hora. Se você nunca tomou essa decisão antes, agora é a hora de passar cada vez mais tempo comigo, para que eu possa prepará-lo para essa tempestade. Por que ele está dizendo tudo isso? Porque nós precisamos nos conscientizar de que tudo passa muito rápido. Que as coisas que a Bíblia diz são verdadeiras, são profecias. Os dias maus estão chegando porque estamos em dores de parto. Então, o que ele está dizendo? Eu não estou aqui para amedrontar você. Estou dizendo, se prepara, ore, passe mais tempo comigo, conheça meu coração, conheça o meu amor, a minha bondade para com você. Então, nessa noite eu quero falar um pouquinho do amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele foi derramado no nosso coração. E quando você lê que o amor de Deus foi derramado no nosso coração, significa que a fonte é externa. Alguém derramou algo em mim. O amor de Deus não procede diretamente de mim, vem dele. Ele é amor. Então, por isso que eu posso perdoar. Por isso, quando ele diz assim, Rita, perdoa, ele sabe que ele derramou do amor dele em mim. Eu posso perdoar. Se eu olhar para mim mesma, eu não consigo. Mas ele derramou do amor dele por meio da nova natureza. Então eu posso te perdoar sim. Eu posso te abençoar sim. Eu posso fazer todas as coisas que ele diz para eu fazer, porque ele derramou a nova natureza em mim, que é amor. Porque Deus é amor. Então a fonte é externa. Tudo que Deus fala na palavra você pode cumprir. Porque é ele te capacitando. Tudo vem dele. Então nessa noite vamos agradecer ao nosso Pai. Porque nós não estamos desapercebidos como aquelas virgens loucas que não se prepararam. Nós amamos a Deus. E Deus não precisa de muitas pessoas, precisa de poucas pessoas que de verdade adorem a Ele. Então vamos fazer esse exercício nessa noite? Não importa o que você está enfrentando. Fecha teus olhos e começa a dizer para Deus que Ele é tudo para você. Que você o ama, Ele é tudo para você. Mesmo que a sua carne diga que você está fingindo, que você é interesseiro, não ligue para a sua carne. Pai, nessa noite te amamos. Tu és tudo para nós. Te adoramos na tua santidade. Te adoramos na tua santidade. Tu és maravilhoso. Tu és bom, tu és justo e fiel. Não existe um Deus maior
Não existe um Deus melhor. Tu és o Deus todo suficiente. Nessa noite, tudo que desejamos é dizer que te adoramos, que confiamos em Ti, no Teu amor leal, na Tua fidelidade, na Tua bondade. Tu és bom para nós. Tu és o Criador de todas as coisas. Tu és aquele que nos faz saltar muralhas. Tu és aquele que nos salvou, que nos abençoou com bênçãos sem medida. Tu és o nosso milagre nessa noite. Tu és a força dos nossos braços. Nós te amamos, te amamos, te amamos. Santo de Israel, Santo de Israel, maravilhoso Deus, glorioso, poderoso. Te amamos. Tu és a nossa força. Tu és tudo para nós. Tu és o nosso bem maior. Tu és o nosso bom pastor. Tu és extraordinário. Não há nada maior do que a Tua palavra, Pai. Nós te adoramos no meio de todas as guerras, de todos os conflitos, no meio da falta, no meio de tudo que estamos atravessando, erguemos as mãos e dizemos: Santo, 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 Santo de Israel. Santo de Israel, Deus bendito, Deus conosco, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Te amo, Pai, eu te amo. Tu és tudo para mim, Tu és o meu maior prazer. Não tenho prazer maior além de Ti. Tu és tudo para mim, esta é a verdade. Eu fiz a escolha, eu escolhi te adorar. Eu escolhi dizer que te amo. Eu escolhi nessa noite erguer as minhas mãos e dizer: Santo, Santo, Santo. Deus bom, Deus fiel, Deus justo. Deus que nos faz andar sobre as águas. Deus bom, Deus que cura, Deus que sara. Tu és o Senhor que sara. Tu és o Senhor que cura. Tu és a força dos nossos braços. Tu és o Deus sarador, Deus sarador, Deus que cura, Deus que cura. Jeová Rafa, o Senhor que sara, o Senhor que sara. Verdadeiramente naquela cruz o Senhor carregou com as nossas dores. Naquela cruz o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas o Senhor foi transpassado para que pudéssemos receber nessa noite cura, paz, alegria, vitória. Muito obrigada, Pai, pela Tua bondade para conosco. Muito obrigada porque é o Senhor que nos cerca nessa noite com alegres cantos de livramento. Tu és tudo para nós, Tu és maravilhoso, Tu és extraordinário. Tu és o Senhor que sara, te adoramos. Santo, 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 maravilhoso, Deus bom, Deus fiel, Deus justo, Deus verdadeiro. Não há outro como o Senhor, tão maravilhoso. Nessa noite posso dizer: Tu és o meu bom pastor, que caminha comigo pelos pastos verdejantes. Tu és aquele que é o meu provedor, Tu és o nosso provedor. Os nossos celeiros transbordam nessa noite da Tua provisão. Podemos deitar em paz a noite toda, Pai. A nossa casa tem paz, a nossa casa tem alegria. O nosso coração tem paz nessa noite. Tu és aquele que perdoa pecado. Tu és o Senhor que nos perdoou. O Senhor perdoa as nossas iniquidades. O Senhor perdoou as nossas iniquidades. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. O Senhor é bom para nós. O Senhor é bom para nós. Podemos deitar em paz e dormir em paz, sabendo que o Senhor nos guarda. O Senhor vela pelos nossos sonos, Pai. Muito obrigada por essa noite. Não temos medo. Não temos medo. O Senhor é fiel. O Senhor traz paz ao nosso coração. O Senhor é a nossa alegria. Tu és a nossa força, Pai. Tu és tudo para nós nessa noite.
Tu és tudo para nós, Tu és a nossa força. Tu és bom, Jesus. Tu és bom, Jesus. Tu és bom, meu Pai. Te amamos, te amamos. Santo de Israel, Deus conosco nessa noite. Aleluia. Vamos abrir em Ezequiel. Antes eu quero falar do amor do Pai. Eu quero falar que você pode todas as coisas nele que te fortalece. Você não tem que ter medo. Ezequiel 36, versículo 26. Eu vou ler o 26 e o 27. Por que é importante a gente ler a Bíblia? Por que é importante eu saber o que foi que aconteceu lá no Jardim do Éden? Por que é importante eu saber que tudo que Deus fala para mim eu posso cumprir na palavra dEle? Que Ele me ama. Nessa noite eu quero que seja uma noite libertadora para você em relação ao amor do Pai por nós. Eu quero que você saiba nessa noite que você pode perdoar sim. Você pode abençoar sim. Você pode deixar as coisas velhas para trás. Você pode caminhar sobre uma verdade eterna. Você não tem que ficar aprisionado ao passado, a sentimentos. Você não é mais a mesma pessoa. Você nasceu de novo. Ele te deu uma nova condição. Na antiga aliança, Deus deu os 10 mandamentos. E Ele escreveu os 10 mandamentos em uma pedra. E os homens não podiam cumprir os 10 mandamentos. Porque eles tinham uma natureza de pecado. Tinha alguma coisa dentro deles que não permitia que eles fizessem o que era certo. É por isso que Paulo fala em Romanos 7. Aquilo que eu queria fazer, aquilo que eu quero fazer eu não consigo. E aquilo que eu não quero fazer, isso eu pratico. Ele fala, mas quem vai me libertar de tudo isso? Ele responde, mas graças a Deus por Jesus. Porque Ele veio, Ele me deu uma nova natureza, Ele é a minha condição. Então não existe mais limites para você. Então por que eu vou ficar preocupada se eu tenho um Pai Celestial que me ama? Que tem prazer em prover tudo para mim, que cuida dos pardais. Deus não tem prazer na morte daquele que não o conhece. Deus não mata pessoas. Isso é tão importante você entender. Deus não tira bebês de mães. Deus não faz a mãe daquele bebezinho morrer. Deus não faz essas coisas. Deus é um Deus bom. Por que tudo isso acontece? Porque existe pecado e morte no mundo. Mas todo aquele que nele confia, todo aquele que sabe quem Ele é e quem nós nos tornamos nele, pode vencer todas as coisas. Assis talvez não se lembre, nós tínhamos um aluno e hoje ele é um pastor. Se não me engano, na cidade de Tupã, eu acho. E a mãe dele, quando ele era pequeno, a mãe dele sempre quando o levava para a escola, dizia para ele assim, ó. A mãe dele conhecia a palavra, dizia uma frase, um versículo, o Senhor é o teu pastor, ele tinha que responder, nada me faltará, mamãe. Então, desde que ele começou a ir para a escolinha, a mãe sempre falava o Salmo 23. E quando ele entrava no carro, a mãe perguntava, nada te faltará, por quê? Porque o Senhor é meu pastor. Então, essa era a conversa dentro do carro entre eles. E aos 17 anos ele chegou na universidade, e ele chegou um jovem que não bebia, que nunca tinha dormido com nenhuma mulher, era um jovem virgem, tinha um coração muito firmado na verdade. Mas ele se envolveu
Em muitas situações, ele não teve força para resistir ao pecado. Então, já no primeiro ano de faculdade, ele já tinha tido tinha quase morrido de tanto beber, já tinha dormido com outras garotas, já começou a usar droga. No segundo ano da faculdade, ele estava realmente bem perdido. Só que ele tinha uma mãe que orava. E o Anderson, naquela noite, porque havia muitas festas na época de carnaval, no country, e tinha muita época do lança-perfume, todas aquelas coisas. Então, na república dele, eles beberam muito, e eles usaram drogas, e muito lança-perfume. E ele pegou a moto, naquele estado, e foi para o country, porque ele queria comprar, não sei se era mais convites ou ingressos. E tinha uma curva, ainda tem uma curva muito fechada ali, onde que é na saída, ali o depósito da Tanger, descendo, tem uma curva que era muito fechada. E ele, na moto, em alta velocidade, ele derrapou. Ele disse que a moto saiu, ela voou, mas quando ela voou, é como se alguém batesse nela e ela voltou novamente. E ele não aconteceu nada com ele. Naquela noite no country, ele começou a beber, ele começou a usar drogas e muita coisa. Minto, antes disso, usando o lança-perfume, ele teve uma parada cardiorrespiratória na República. Só que todo mundo estava para lá de Bagdá e não viram, e na hora ele lembrou da mãe dizendo: o Senhor é teu pastor. Veio na mente dele: o Senhor é teu pastor. Ele disse: nada me faltará. E quando ele falou nada me faltará, ele voltou. Foi quando ele foi com a moto derrapou e voltou. E naquela noite no country, no meio, ele começou a beber. E ele começou a perceber que mesmo bebendo, parecia que a bebida não fazia efeito nele. E uma voz disse para ele: aqui não é o seu lugar. Ele pegou a moto, ele voltou. E ali começou uma outra trajetória na vida dele. Ele se tornou um outro garoto. Não mais bebidas, não mais drogas. Chegou a ser um ótimo monitor. A vida dele mudou. Saiu da faculdade, voltou para a cidade dele, se casou com uma linda jovem, uma jovem muito rica da cidade, um consultório e todas as coisas, e você entra na sociedade porque você tem que se apresentar, ter clientes, todo aquele esquema. E ele se esqueceu que o Senhor era o bom pastor e nada faltaria a ele. Ele voltou todas as práticas das festas e ele teve um filho. E o filho dele nasceu com uma síndrome. Eu não lembro o nome, mas a cabeça do bebê fica que nem fosse aquela bola de futebol americano. E a criança não tem muito tempo de vida, porque aquilo vai pressionando o crânio da criança. Mas ele tinha muito dinheiro. Então eles fizeram um diagnóstico aqui no Brasil. E era uma época da Páscoa. Eles tinham marcado uma viagem para ir para os Estados Unidos, porque tinham ótimos médicos lá. E naquele dia, no quarto do bebê, esse é o testemunho dele. Porque o bebê não virava no berço, por causa da cabeça do bebê. E as pessoas estavam passando, era como uma procissão, carregando Cristo na cruz. E cantavam músicas, e ele olhou tudo aquilo, e ele pensou: Deus, o Senhor não está morto. O Senhor não está morto. O Senhor vive. O Senhor é o Senhor que sara meu filho. O Senhor é aquele que cura o meu filho. O Senhor não está morto, eles carregam um Deus morto. Eu sei que o Senhor é vivo. Ele começou a lembrar da época da República, de todas as coisas, e como ele esqueceu disso. É como se naquele quarto ele falou de todo o coração: eu sei que o Senhor pode curar o meu filho. Eu sei que o Senhor pode. E ele orou. No dia seguinte, o bebê estava virado no berço. Ele não podia virar.
E quando ele viu aquilo, e ele pegou o bebê, não era mais o mesmo bebê. Ele foi para os médicos, ele tem todos os exames, todas as radiografias, tudo que foi feito. E nos testemunhos que ele dava, ele já deu testemunho na DONEP, ele levava a criança, cresceu saudável, normal, e todas as provas de que o bebê nasceu com uma síndrome. Mas o filho dele é perfeito. Isso, mais de 20 anos. Já é um jovem adulto. Eu quero dizer para você, naquele dia, naquele quarto, de todo o coração dele, quando ele viu aquela cena, ele sabia, Deus está vivo. Ele pode me ouvir. Não tinha nenhum pastor com ele, não tinha. Era ele naquele quarto. Então o que Deus quer? O seu coração. Que você confie nele de todo o coração. Você não tem que andar sobrecarregado, porque o amor do Pai foi derramado dentro de nós. Não existe nada que Deus não possa fazer por você e por mim, porque Ele já fez. Então, qual é o nosso desafio? Acreditar nisso. Confiar que Deus nos ama. Confiar que eu não tenho que andar nenhum calvário, que eu não tenho que sofrer nada, Deus não quer que eu sofra. Qual é o bom pai ou a boa mãe aqui que quer que o seu filho sofra? Me fala. Vou deixar você sofrer para você aprender uma lição. Nenhum bom pai faz isso. Todos os pais fazem de tudo para os seus filhos crescerem saudáveis. Vocês fazem de tudo para os filhos crescerem e se alimentarem bem, serem bem cuidados. E Deus é melhor pai do que nós. Agora, se Deus está do meu lado, vou ter medo do quê? Se Deus fala para mim, eu sou o Senhor que te sara, eu vou ter medo do quê? Eu sou o Senhor teu provedor. Naquela noite, o Anderson, não tinha ninguém naquele quarto. Naquela tarde, não havia ninguém. Era ele, Deus e o bebê. Ele tinha uma mãe que orava. E ele lembrou disso. Você tem que lembrar que Deus te ama, Deus não é contra, Deus não nega nada para você. Então a nossa carne vai falar uma porção de coisas. Estou doente. Sem carne você está doente, mas eu tenho um Deus que sara, um Deus que cura. Ah, eu estou em falta, não tenho o que comer, mas eu tenho um Deus que é provedor. Eu tenho um Deus que sabe tudo a respeito de hotel, sabe tudo a respeito de qualquer assunto. Acho que Deus é o maior e o melhor economista, o melhor conselheiro. Então, olha só, Ezequiel. Então, o que Deus quer? Deus quer o nosso coração. Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, que é a antiga natureza, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Deus jamais falaria isso se não houvesse uma condição em nós. E qual é essa condição? Vamos para Romanos 5, da nova natureza. Ele derramou o amor dele em nós. A fonte é externa. Ele derramou. Romanos 5, versículo 5. O amor de Deus foi derramado, é uma fonte externa. Se foi derramado, é por isso que ele diz, eu vou colocar os meus estatutos em vocês, vocês vão seguir os meus estatutos, vocês vão seguir as minhas leis, as minhas regras. Vocês têm toda a condição de perdoar, de andar em amor. Por que nós temos condição de andar em amor? Porque a fonte externa do amor foi derramada. Deus é amor. E derramou dentro de mim a condição, eu posso perdoar. Se a gente olhar os bebezinhos, o João, vamos pegar o João. É uma gracinha, vamos pegar a Olivia. São os bebês mais jovens no meio da igreja. Tem mãozinha, tem pezinho. Mas ela não tem a força para pegar. Ela é uma bebê. Mas ela tem
nela toda condição. Ela vai crescer, o João vai crescer, vai se fortalecer. E será um jovenzinho, será uma jovenzinha? O Heitor, todos os nossas crianças estão crescendo. Antonella, todo mundo os bebês têm que crescer saudáveis, porque tem pais que oram, pais que estão vigiando, que estão abençoando, avós que oram, ensinando a criança o bom caminho, porque nós não temos medo, nós sabemos que os nossos bebês são guardados. Deus tem o quê? Tem cura, tem respostas para nós. Olha o Anderson, ele tinha dinheiro, estava lá marcado no médico para os Estados Unidos, mas não teria resposta. Faria o quê? Cirurgias? E naquela noite o bebê foi curado. Entre um passo e outro, entre uma noite e outra, o milagre aconteceu. Você tem que saber que entre um passo e outro, o milagre acontece. Eu posso estar sofrendo sem nada aqui, mas entre um passo e outro, aqui eu sou curada, aqui eu sou restaurada, aqui o meu bebê é curado, aqui a provisão chega para mim. Eu tenho que crer, encher meu coração, sabendo que eu posso perdoar o meu inimigo, sim. O diabo não vai me segurar nesse ponto, porque a fonte é externa e derramou do amor dele em mim. Então eu posso andar nesse amor, eu posso perdoar, porque eu não vou me basear no meu amor natural. Sabe qual é a diferença quando João fala assim, aquele que não ama não conhece a Deus? Ele está falando, aquele que não nasceu de novo, não tem a natureza de amor de Deus, não conhece a Deus. Só aquele que nasceu de novo, tem a natureza de Deus, conhece a Deus. Cachorro conhece cachorro. Pato conhece pato. Gavião conhece gavião. Humanos conhecem humanos. E nós temos que ter uma natureza de Deus para conhecer o nosso Pai Celestial. E quem nos deu essa natureza? Jesus nos deu essa natureza. Por isso que temos que nascer de novo. O nosso nome escrito no livro da vida. É entender que eu nasci com um coração de pedra, mas Deus me deu um novo coração, por meio de Cristo. Olha só, Romanos 5:5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, que nos foi dado. E o destino desse amor derramado? Qual é o destino dele? Quando Deus derrama, ele derrama onde? Derrama no nosso coração. Eu tinha um coração de pedra, ele colocou um outro coração em mim. Ele me deu uma nova natureza que é amor. Então é por isso que por meio dessa nova natureza eu posso perdoar a Cidinha, eu posso abençoar a Cidinha, eu posso não fazer mal para a Cidinha, eu posso não pagar o mal com o mal, mas com a prática do bem. Porque com o meu amor natural, carnal, eu não consigo. A fonte do amor não está em mim. Pega 1 João, olha o que João fala lá no final. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Então, nessa noite, você pode perdoar teu inimigo? Pode, você pode perdoar. Você pode abençoar as pessoas? Você pode. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado em você. Não veio, não nasce em você. Veio dele para você. Ele te deu uma condição para amar, uma condição para perdoar, uma condição para fazer o bem para quem faz o mal para você. Ele te deu a condição de dar a outra face, de dar a capa, de andar mais uma milha. Nós podemos fazer tudo isso porque o amor dele foi derramado nos nossos corações. Então, comece a pensar. É errado quando você pensa, mas eu não consigo perdoar. Consegue sim. O amor de Deus foi derramado no seu coração. Você pode, é uma questão de você decidir e falar a verdade. Não, o amor do meu Pai foi derramado no meu coração. Eu posso perdoar. Não vem de mim mesmo. Vem dele, ele é amor. Olha o versículo 8 de 1 João 4. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo,
para vivermos por meio dele. Olha só, se você tem uma antiga natureza, se você não nasceu de novo, você não consegue amar. Você ama naturalmente. O amor humano passa, acaba. Não é um amor ágape, não é um amor incondicional. Você ama porque convém para você aquele momento. E você deixa de amar de uma hora para outra. Se alguém faz alguma coisa ruim para você, você já revida. Você não consegue perdoar, você não consegue entender o amor de Deus, porque você não tem a mesma natureza dele. Não dá para você falar para uma pessoa que não nasceu de novo sobre o amor do Pai em relação a perdoar o inimigo, a perdoar a esposa que traiu, a perdoar o esposo que traiu. Só quem tem esse amor consegue, porque tem uma nova natureza. Olha só, versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro. E enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Você pode amar. Eu posso amar qualquer pessoa. É uma questão de decisão. Você pode amar. A sua carne, que não é convertida, vai dizer, não, eu não consigo, eu não posso. Você não pode, carne. Mas eu, filha de Deus, eu posso. Eu posso perdoar sim aquela dívida, eu posso perdoar. Porque eu sei que o meu Pai é provedor. Eu sei que de nada vou ter falta. Eu sei que eu posso abençoar as pessoas. Porque o meu Pai já derramou do amor dele por mim. Olha o fruto disso. Pega Gálatas 5. Olha o fruto do novo homem, que nasceu de novo. O primeiro fruto é o amor. Você que nasceu de novo, você produz frutos. E olha os frutos. Aqui não é fruto do Espírito Santo, é fruto daquele que nasceu de novo. Gálatas, capítulo 5 de Gálatas. Versículo 22. Paulo começa a falar o fruto da carne, né, da antiga natureza, e o fruto do homem nascido de novo. Mas o fruto do Espírito, esse Espírito aqui é o Espírito do homem nascido de novo, não é do Espírito Santo. Quando ele fala aqui, ele está dizendo, olha, o fruto daquele homem que nasceu de novo, do seu homem interior, olha os frutos que ele pode produzir. E o primeiro fruto é o amor. Mas o fruto do Espírito do homem nascido de novo é amor, alegria. Alegria é diferente de felicidade. Você não está feliz vendo o seu filhinho doente. Você está feliz? Você não está feliz. Mas você tem alegria no seu homem interior. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a minha força. O reino de Deus está dentro de mim, inabalável. E o reino de Deus é paz, alegria e justiça. Então existe uma condição dentro de nós. E por isso que Paulo fala assim, ó, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso. Por que ele podia? Ele estava feliz nas prisões que ele enfrentava? Não, mas ele tinha alegria dentro dele. A carta aos Filipenses é a carta mais poderosa de encorajamento que você pode ter. Quando você lê a carta de Filipenses, aos Filipenses, aquela carta te encoraja em momentos de dificuldade. Porque Paulo fala assim, eu sei ser pobre, rico, eu sei ser exaltado, eu sei ser humilhado. Porque eu posso passar todas essas coisas, eu passo por isso. Porque dentro de mim existe a força, o poder da nova natureza. Então você tem que olhar para você como um homem, uma mulher que nasceu de Deus. O amor de Deus foi derramado dentro de mim, eu posso sim perdoar. Eu não tenho que... É uma escolha, é uma decisão. Se você começar a entender isso,
Você vai correr mais rápido no mundo espiritual. O diabo não vai conseguir te deter. E nem impedir as bênçãos na sua vida. Porque você não vai ficar olhando para a sua carne, que não é convertida. Então vamos ver aqui, o fruto do homem nascido de novo. É amor, alegria, paz. Você tem paz no seu coração, é a arma mais agressiva diante dos ataques de Satanás. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, com seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Pega comigo João 3,16. É um dos versículos mais poderosos da Bíblia. João 3,16. Deus é amor. Ele não é contra você, Ele é por você, Ele te ama. Nós temos que correr para Deus, não correr de Deus. Nós temos que sair da família de Adão, entrar na família de Deus. Nascemos de novo, não somos mais da família de Adão. Fizemos a boa escolha. Então vamos crescer e amadurecermos na nossa salvação. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Todo aquele que nele crê, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, qualquer nação, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna existe? Existe. Vamos viver para sempre. Temos que fazer a boa escolha. Porque o céu é real, quanto o inferno é real. Eu não quero passar a minha eternidade longe de Deus. Eu acho que ninguém quer passar. Mas é uma escolha. E tem muitas pessoas que estão hoje no inferno porque escolheram estar lá. Não quiseram, não aceitaram a bondade de Deus estendida a eles. Não aceitaram a salvação por meio de Cristo. E Jesus não é religião. Ele é vida e vida em grande abundância. Ele é a vida verdadeira. Ele é a videira verdadeira. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aleluia. Eu quero terminar nessa noite, antes de nós orarmos. Volta para a epístola de João, por favor. 1 João. Capítulo 2, versículo 15. Amamos o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Isso é... Por que Deus fala isso? Porque Ele quer ser... Porque Ele é orgulhoso, Ele é arrogante, Ele quer você aos pés dEle? Não. Deus não é arrogante, Deus é amor. Ele quer que você entenda que se você fizer dele o seu tudo, você nunca vai ter falta de nada. Você nunca vai ser humilhado nem envergonhado pela sua carne. Deus sempre estará com você. Lembra da história de José no Egito? José era um escravo. E aonde colocassem José, ele prosperava. José prosperava, era um escravo, porque Deus era com ele. Então, por que nós prosperamos? Porque Deus é conosco. Mas o que significa Deus é comigo?
Para Deus ser comigo, eu tenho que fazer dele o meu tudo, eu tenho que crer nele, é o Salmo número 1. Eu tenho que ter prazer em meditar na bondade, meditar na palavra dele, que é uma segurança para mim neste mundo. Quando Deus diz para mim, Rita, perdoa, eu tenho condição de perdoar, porque o amor dele foi derramado no meu coração. Eu posso perdoar, eu vou escolher perdoar, porque existe a condição em mim. Ele me deu essa condição. Não tem desculpa, porque o amor dele foi derramado em mim. Eu nasci de novo, eu tenho uma nova natureza que é amor. Então ele fala aqui, em 1 João 2,15, não ameis o mundo, Rita, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, que é o desejo da carne, a concupiscência dos olhos, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E o mundo jaz no maligno. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aleluia. Então, nessa noite, eu quero que você pense um pouco comigo. Quero que você pense que você um dia fez uma boa escolha. Um dia alguém pregou Jesus para você. E você aceitou Cristo como seu único Senhor e Salvador. Você nasceu de novo. O seu nome está escrito no livro da vida. O amor de Deus, que é uma fonte externa, foi derramado no seu coração, com o propósito de você andar nessa vida em vitória. Que você possa cumprir toda a lei do Espírito da vida que está em você. Existe a lei do Espírito da vida que está em mim, está em você, que nascemos de novo. Você pode hoje ter um gesto de bondade, de misericórdia, coração grato. Você pode se relacionar com Deus porque você tem a mesma natureza que Ele. Você pode, em frente a qualquer situação e circunstância, entrar num secreto no teu quarto, erguer as tuas mãos e dizer, Pai, eu confio em Ti. Não há em mim força contra essa multidão que vem contra mim, mas Tu és a minha força, Pai, eu confio em Ti. Tu és o meu socorro bem presente na hora da angústia. Tu és a vida em mim, a vida verdadeira. Eu posso orar por aqueles que me perseguem. Eu posso perdoar, eu posso abençoar. Porque o Teu amor foi derramado em mim. Então, é importante você verbalizar. Não importa o que aconteça. Existe condição em você. Então, nessa noite, vamos perdoar quem nos ofendeu. Vamos abençoar quem nos persegue. Vamos não mais maldizer, mas abençoar. Vamos fazer no nosso coração um propósito de que podemos, de que desejamos e vamos andar nessa terra como filhos e filhas do Deus Altíssimo, abençoando, perdoando. Não vamos ter medo, porque o amor de Deus está em nós por meio da nova natureza. Então, os nossos filhos, o Joãozinho, ele é sarado, ele é abençoado. Por quê? Porque Deus é bom. Porque Deus é por ele, Deus não é contra ele. Então, eu não tenho que fazer nada, eu só tenho que crer. Que o salmista diz assim no Salmo 116, o que eu poderia oferecer a Deus diante de tanta bondade dele para comigo? Como que eu vou pagar para Deus, se Ele já fez tudo para mim de graça? Ele me amou primeiro. Ele me amou quando eu era pecadora. Antes de chegar nesse mundo, Ele me amou. Então, Ele sabia como eu seria. Aquele que te ama primeiro, Ele te ama do jeito que você é. Então, existe alguma coisa que Ele não possa fazer por mim? Não, Ele já fez tudo por mim. Deus curou? João curou. Há 2000 anos atrás. Então, o que os pais fazem? Agradecem a Deus. Pai, muito obrigado. Porque Jesus é a cura do meu filho, Ele é o milagre do meu filho, eu não vou ficar com medo. Obrigada, Pai, porque Jesus é a libertação do meu filho. Pai, eu te agradeço porque Jesus, Ele é o provedor dos meus negócios.
Não sou eu que sou o máximo, Ele é o máximo na minha empresa. Ele me dá sabedoria. Eu não vou ter medo de nada, terei falta. Tendo com que comer e vestir, estejais contentes, coração grato. Obrigado, Pai, porque eu vendi. Obrigado, Pai, porque os meus devedores estão pagando. Obrigado, eu abençoo cada um que me deve. Que eles não sejam envergonhados. É você usar a sua autoridade para você experimentar da prática do amor do Pai no nosso dia a dia. Então vamos fechar nossos olhos. Eu quero que nessa noite você pense quão bom é Deus para você. O que será que Deus não pode fazer para você nessa noite? Pensa. Deus é contra você? Não. Ele enviou o Filho dele ao mundo por mim, por você. Jesus veio por nós. Nós jamais poderíamos em nós mesmos gerarmos nada de bom. A fonte do amor é externa. O amor dele foi derramado nos nossos corações. Que dia? No dia que você nasceu de novo. Quem não nasceu de novo não sabe amar com o amor do Pai. Ele tem um amor natural. Ele não conhece Deus porque a natureza dele é diferente. Então comece a pensar. Traga à memória o que te dá esperança. O Senhor é o teu bom pastor e nada te faltará. Nascer de novo. Sair da família de Adão, entrar na família de Deus. Compreender o coração do Pai. O que é que o Espírito Santo está trazendo à tua memória nesse exato momento para você perdoar, para você abençoar? Obedeça, não endureça teu coração. Lembra, o amor de Deus foi derramado em você. Você pode sim perdoar. Você pode sim abençoar. Pai, nessa noite te louvamos. Tu és tudo para nós, Pai. O teu amor foi derramado nos nossos corações. Então eu posso perdoar. Eu posso abençoar quem me persegue. Não amaldiçoar. Eu posso perdoar. Eu posso abençoar. Obrigada, Pai, porque na minha casa não existe miséria, não existe falta. Tu és meu provedor. Tu és aquele que me conduz mansamente às águas doces e tranquilas como mel. Tu és aquele que perdoa o meu pecado. E mesmo que o meu pecado seja vermelho como carmesim, eu me arrependo. E o Senhor me lava no teu sangue. E as minhas vestes são mais brancas do que a neve. Porque eu me arrependi do meu pecado. Eu não quero mais andar nesse caminho de destruição e de morte. Diante de mim nessa noite está a vida e está a morte. Eu escolho a vida. Eu escolho a vida. Obrigada, Senhor. Obrigada pela manifestação de cura no nosso meio nessa noite. Tu és o Senhor que nos sara. Tu és o Senhor que nos cura. Eu te louvo pelas pessoas que estão conosco nessa noite pela internet, Pai. Que estão precisando de uma cura, que elas recebam cura agora. Eu digo, doença caia delas. Doença caia delas agora. Dor vai embora agora. Toda dor vai embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te louvamos nessa noite, Santo de Israel, Deus bom, Deus maravilhoso. Tu és a fonte do amor, Pai, que foi derramada em nós por meio da nossa nova natureza. Temos uma nova natureza, o nosso nome está escrito no livro da vida. Temos um mestre conosco chamado Espírito Santo. E nessa noite, Pai, nós queremos abençoar quem nos persegue. Nós queremos perdoar as pessoas que são contra nós, que falam mal de nós.
Nós abençoamos e perdoamos em nome de Jesus. Nós podemos, porque existe o amor do Pai derramado no nosso coração. Nós não temos medo, o perfeito amor lançou fora todos os medos e temores de nós. O amor do Pai foi derramado e os medos e temores foram embora. Os medos e temores foram embora, porque o amor de Deus foi derramado em nós. Oh, aleluia! Obrigada por essa noite, Pai. Vamos orar pelo batismo, pelo Espírito Santo, as primícias do Espírito. Batismo no Espírito Santo é o segundo passo da graça, é primícia. Pai, nós te agradecemos nessa noite pelas pessoas que estão sedentas pelo batismo do Espírito. Elas estão conosco pela internet, que elas recebam um batismo nessa noite, que elas compreendam que tudo é por fé, que elas podem abrir a boca, soltar o som da sua voz e falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo falar nos lábios delas, tudo por fé. E nós vamos te ajudar nessa noite, meu amado, minha amada, você que tem desejo de ser batizado com o Espírito Santo. Você pode falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo colocar na sua boca. Basta você desejar, é por fé. Aquele que pede, recebe. Então repita comigo assim, vamos ajudar as pessoas que estão na internet. Por favor, fale comigo assim, Deus, a tua palavra é a verdade. A tua palavra me abençoa. A tua palavra é tudo para mim. Está escrito na tua palavra que aquele que pede, recebe. Nessa noite, eu estou pedindo o teu Espírito Santo, o batismo do Espírito, com a evidência de falar em outras línguas, conforme o teu Espírito falar na minha boca. Espírito Santo, ore por mim. Não vamos falar mais nada em português, vamos soltar o som da nossa voz, não vamos nos importar com ninguém, deixar o Espírito Santo falar nos nossos lábios. O Rama Chorobo Rabaha, solte o som da sua voz, não fale em português, experimenta. Yama Chorobo Rabaha, Choromosa Kalarabashiri Hikandalarabaha. Solte o som da sua voz, solte o som, deixa o Espírito Santo colocar as palavras. É simples como respirar, isso é batismo de fogo e poder. Quem batiza é o próprio Jesus, ele mergulha você nas águas do Espírito. O Espírito Santo é o mestre da nova natureza, ele que te ensina. Não resista, aceite por fé. O batismo é por fé. Aquele que crê, fala em outras línguas. Aquele que crê, ele fala. Aquele que crê, fala. Você crê, você pode falar. O Rama Chorobo Rabaha, Shikikatakarama Sokorobo Rabaha. Solte o som, se ouça falando palavras que você não entende nada. É o Espírito Santo orando na sua boca por você. É a melhor oração e edifica você. É a transferência do que está no coração, do plano perfeito de Deus para você. É um plano perfeito, Deus te ama. Orima chorobo rabaha sakama shokikotokarabaha shirikikandama sokorobo rima raba chorobo rabah shirikikandalaraba sokoromo chorobo rabaha shikikatakarama sokolorobo riakama chorobo Ikaramassa carabaixo corobo rabá. Obrigada, Pai, por essa noite maravilhosa. Obrigada pelas nossas orações atendidas. Obrigada pela tua fidelidade para conosco, pelo teu amor derramado nos nossos corações. Obrigada pela vida abundante que temos em Cristo. Muito obrigada por cada pessoa que está comigo, Pai, pela internet que está comigo aqui. A tua boa mão nos abençoando, a tua boa mão nos encorajando, a tua mão de milagre sobre nós, Pai. E nós ficaremos como aqueles que sonham, pois grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso nos alegramos. Amém. Amém. Uma noite abençoadíssima em Cristo.